Então, ó, então hoje na aula eu quero explicar aqui algumas coisas para vocês, alguns comandos em específico, tá? Então a gente vai simular uma planilha de notas, apesar que a gente já fez esse trabalho, mas eu quero inserir um comando especial, né? Que é o comando C, né? Um comando condicional que a gente fala. Então, assim, ó, vocês entraram com um PPC cuja a nota é assim, ó, cujo formato é assim. Vocês hoje têm média 6, aí tem a recuperação trimestral, que substitui a nota da média, né? Então, por exemplo, se você fez aí as atividades durante o trimestre, aí você tirou, sei lá, 5 e 2, tá? Aí você faz a recuperação para poder aumentar a tua nota. Essa nota substitui a nota da média parcial, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Como que você sabe que você está aprovado, né? Você vai pegar as notas das médias dos 3 trimestres e fazer a média aritmética entre as 3 notas. Então, por exemplo, se você tirou lá no primeiro trimestre 9, né? Aí no segundo trimestre tirou 9,5 e no terceiro trimestre você tirou 7, por exemplo, né? Como é que você vai saber se está aprovado? Você vai somar essas 3 notas, né? 9 mais 9,5 mais 7 e isso aqui você vai dividir por 3. Então, se a tua nota for maior que 6, você está aprovado. Nesse caso, vai ser 8,5. Tá? Só que antes de vocês entrarem, a grade antiga do controle não era assim. Tá? Era um outro mecanismo, né, que eu vou mostrar para vocês aqui, que está pautado, se eu não me engano, na resolução 084 do IFC, resolução de 2014. Tá? Eu quero mostrar mais ou menos para vocês como é que funciona a resolução. E aí eu gostaria de fazer um trabalho em cima dessa resolução, tá? Então a gente vai ver mais ou menos como é que funciona, né? Essa resolução por cima. Né? Eu sei que não diz respeito a vocês agora, mas ela serve como um exercício para a gente estudar planilhas, especificamente o comando que a gente vai usar, que é o comando condicional, tá? Então assim, ó, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui exame. Então assim, ó, o artigo 71, ele fala dessa condição aqui, ó, para que você seja aprovado, que não serve mais para vocês, é para o pessoal ali da CA 18 e CA 19, que está dentro desse critério, tá? Então ele diz assim, ó, o estudante que não obtiver a média do período letivo, ou seja, a média anual, né, resultante das médias parciais igual ou superior a 7, terá direito a prestar exame final. Então, o que isso aqui está dizendo? Que se o aluno lá tem os 3 trimestres, aí ele fez a média aritmética das médias dos 3 trimestres. Tá? Então, ele pegou a nota do primeiro trimestre, mais a nota do segundo trimestre, mais a nota do terceiro trimestre, e dividiu por 3. Se esse valor for maior do que 7, que seria a média anual dele, maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se for menor ou igual, se for menor do que 7, então ele vai ter que fazer um exame final. E depois desse exame final, como que ele sabe se ele está aprovado ou não? Né? A partir dessa formulazinha aqui, ó, tá? Então ele vai pegar assim, ó, a média parcial dele, que ele está se referindo à média parcial, é a média anual que ele teve inicialmente, tá? Vai ter peso 6 e o exame final vai ter peso 4. Quando você fizer essa continha aqui, isso aqui tem que ser maior ou igual a 5 para o aluno passar. Tá? Então, vou pegar aqui uma situação hipotética, tá? Vocês estão vendo minha tela aí? Deixa eu só fazer aqui a situação, simular, tá? Como que funciona isso aqui? Vamos supor, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui a disciplina de matemática, tá? Aí o aluno no primeiro trimestre, vamos supor aqui,
ele teve nota 6. Aí no segundo trimestre, ele teve nota 8. E no terceiro trimestre, ele teve, vamos colocar aqui, 7,5. Então, qual que vai ser a MP dele aqui, a média parcial anual, né? A média parcial dele. Eu vou pegar essas três notas, né? Que é 6 mais 8 mais 7,5, tá? E dividir isso por 3, porque são 3 trimestres. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 7,2. Então, esse aluno, né? Para matemática, esse aluno foi aprovado, segundo aquela normativa. Tá certo aqui? Alguma dúvida? Entenderam como é que foi feito? Então, de acordo com aquela normativa, esse aluno está aprovado. Tá? Vamos supor que a gente pegue um segundo caso de um aluno também em matemática, que ele tem a seguinte média. Tá? Vamos supor que ele tenha tirado aqui um 8, depois ele foi mal, tirou um 3,5 e aí um 2. Então, vamos lá, vamos fazer a média desse aluno aí, para ver quanto é que vai dar. 8 mais 3,5 mais 2 divididos por 3. Então, quando a gente fazer a média aqui, né, vai dar 4,5. Então, esse aluno, ele teve uma média parcial menor que 7. Então, esse aluno aqui, ó, vai fazer um exame final, segundo aquela normativa. Então, esse cara aqui vai fazer o exame, o EF, que a princípio é uma prova e tal, que o aluno vai fazer. Beleza? Então, deixa eu mostrar aqui a normativa, tá? Então, assim, ó, se a média parcial for menor do que 7, né? Então, ele vai ter direito a prestar exame final. Aí, como que eu sei que esse cara vai estar aprovado? Né? Ó, então, vamos ver aqui, ó. Vamos supor, por exemplo, que foi fazer o exame final, tá? E no exame final, ele tenha tirado, por exemplo, 6. Tá? Vamos supor ali que ele tirou 6 nesse exame final. Tá? Como é que eu sei que ele está aprovado? Então, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. A média final dele vai ser o quê? Tá? A média final dele vai ser a média parcial multiplicado por 0,6, tá? Esse asterisco aqui é a multiplicação. Qual que é a média parcial dele? Aqui, ó, 4,5. Então, vai ser 4,5 multiplicado por 0,6 mais exame final, que ele tirou 6, multiplicado por 0,4. Então, isso aqui vai ser igual. Vamos fazer continha. 4,5 vezes 0,6, isso aqui dá 2,7. E 6 vezes 0,4, isso aqui dá 2,4. Mas a gente somar essas duas coisas, resultado final dá 5,1. É maior ou igual que 5, né? Esse aqui é o sinal de maior ou igual. Então, o sinal de maior ou igual. Então, esse aluno, se ele tinha uma média parcial 4,5 e tirou 6 no exame final, a média final dele vai ser 5,1, então esse aluno está aprovado. Certo? Vamos supor aqui que no exame final, em vez de ele ter tirado 6, por exemplo, ele não teve um desempenho tão bom e tirou 2,5, tá? Vamos ver o que acontece com a média final desse aluno. Então, a média final vai ser lá a média parcial, que é 4,5,
vezes 0,6 mais o exame que ele tirou, que é 2,5 vezes 0,4. Então, aqui a gente sabe que dá 2,7 e 2,5 vezes 0,4 dá 1. Então, aqui ele vai ter como resultado 3,7. Então, segundo a nossa resolução aqui, essa média final é maior ou igual que 5? Não. Então, o aluno, nesse caso, estaria reprovado. Tá? Beleza? Entenderam a ideia? Bem importante. Vocês entenderam a ideia, como é que funcionava o sistema antigamente? Isso aqui não serve para vocês. Para vocês, o que, que é? Ó? Como que funciona hoje? Vocês vão pegar a média do primeiro trimestre, do segundo trimestre e do terceiro trimestre, dividir por 3. Se der maior que 6, vocês já estão aprovados. Se der menor do que 6, automaticamente vocês estão reprovados. Não tem exame final, eu de vocês. Tá? Então, você vê como o sistema mudou. Esse sistema aqui que eu expliquei para vocês, tá claro? Vocês entenderam aí certinho. Como que funciona. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá. Todo mundo entendeu? Bianca, Lavínia, Pedro, tudo certinho, entenderam? Como é que funciona ali? Muito bem, então o que eu quero simular hoje? Eu quero simular a seguinte situação, tá? Eu quero construir uma planilha de nota, que a gente já tinha feito, tá? E aí, a gente vai fazer essa análise, tá? De como, se a gente está aprovado ou não, se o cara vai precisar fazer exame ou não, quanto que ele precisa tirar no exame. Vou montar uma planilha mais ou menos assim. Então, deixa eu aumentar aqui o zoom. Só para vocês enxergarem melhor. Acho que está pequenininho aí para vocês, né? Vou botar aqui 150. Acho que aqui fica melhor. Acho que vocês conseguem enxergar melhor. Muito bem. Então, vamos colocar aqui uma situação que a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui... Vamos trabalhar com 3 disciplinas. Vou colocar aqui matemática. Eu não vou me preocupar muito com a parte estética, tá? Eu vou me preocupar aqui com os comandos, mas depois a gente pode fazer a parte estética. Vamos colocar aqui língua. Língua portuguesa. Vamos colocar aqui física. Vamos colocar uma técnica. O que vocês têm de técnica esse ano? Esse ano vocês têm o LPPO. O que mais que vocês têm de técnica? Diga uma disciplina técnica que vocês têm esse ano, que não seja o LPPO. Vamos pegar outro. Poluição e controle ambiental. O PCA, né? É isso. PCA a gente tem no primeiro ano. Vamos lá. PCA, beleza? E vamos colocar uma situação que a gente tem aqui, assim, a gente tenha 2 provas por trimestre, tá? Os professores dessa disciplina deram 2 provas por trimestre. Então, assim, ó, a gente vai ter aqui a avaliação 1, vou colocar aqui, ó, AV1, AV2, aqui a gente vai ter a média, vou colocar aqui, média parcial do trimestre, né? Então vou colocar média parcial do trimestre e média trimestral, tá? Isso aqui tudo faz parte do primeiro trimestre. Então vamos pegar aqui, ó, tudo isso aqui, vamos escrever assim, ó, primeiro trimestre, tá? Então vamos fazer aqui o esquema que a gente tinha feito, né, de mesclar célula e centralizar.
Lembra, né, o que que era a tal do mesclar célula, né? Ó, tá aqui. Isso aqui, a gente vai colocar assim, Ctrl C, Ctrl V, só que aqui vai ser do segundo trimestre. E vamos fazer aqui também pro terceiro trimestre. Tá? Beleza? Então vamos fazer assim, ó. Vamos diminuir aqui um pouquinho. Né? Vamos deixar só o suficiente para colocar a nota. O pincel, vamos fazer aqui só uma coisinha. Eu quero mostrar uma função para vocês. Que eu vou desmesclar só para vocês verem aqui. Ó. Uma coisinha, formatar, mesclar, desfazer mesclagem. Vou aqui formatar. Cadê? Cadê a mesclagem, gente? Tô ficando doido. Ah, tá aqui, ó. Doido da cabeça. Formatar, desfazer mesclagem. Tem uma ferramenta que esse pincelzinho aqui é o pincel de formatação, que é o seguinte, ó. Tá vendo que eu diminuí aqui o comprimento da coluna? Porque como a gente vai colocar nota aqui, 2,0, né, no máximo 10 aqui, vamos pegar aqui 10, né? Então, a gente vai botar uma casa depois da vírgula. Então, as nossas notas vão ficar assim, né? Não precisa de um comprimento maior que esse. Como é que eu faço, por exemplo, tá, para deixar todas essas colunas com o mesmo comprimento? Ó, eu vou clicar na coluna, tá, aqui no B, vou pegar o pincel, vou clicar na coluna C e vou arrastar ó, até o final lá. Ó, tá vendo? Então, ele deixou todas as colunas aqui com a mesma largura, digamos, né? Certo? Se ficou claro isso aí? Então, a partir daqui, ó, a gente pode mesclar agora. Vou voltar aqui e mesclar. Por que, que eu desfiz a mesclagem? Porque se você tiver célula mesclada, você não consegue usar esse pincel, tá? Então, eu usei o pincel e agora eu vou mesclar novamente, tá? Aqui, ó, vou pegar essas 3 células, vou vir aqui formatar, mesclar todas, que é a mesma coisa. Formatar, mesclar células e acho que eu fiz bobeirinha aqui, ó. Pera aí. A gente tem a média parcial e a média trimestral. Deixa eu abrir mais uma coluna aqui, ó. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Seria coluna à direita. Então eu vou colocar assim, ó, quanto que você tirou na REC, né? Que a gente tem a recuperação do trimestre, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Vou mesclar aqui novamente. Blá, 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 blá. Cadê? Formatar. Mesclar. Formatar. Aqui. Eu vou pegar essa parte. Vou diminuir aqui também. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro trimestre. Vamos dar só uma repaginada nisso aqui, tá? Vamos botar aqui um negrito, né? Vamos separar aqui as colunas aqui por tabela, né? Que a gente pode pegar por trimestre aqui, ó. Deixar um pouquinho mais grossinho as extremidades, né? Deixa eu ver como é que a gente pode fazer aqui, ó.
Vamos pegar aqui. Ó. Legal? Estou destacando só aqui em volta. Para ficar mais grossinho aqui em volta para a gente separar os trimestres. Ó. Tá vendo? Tá? Aqui eu vim aqui em grossura da linha, tá? Então botei as bordas aqui um pouquinho mais fortes. Aqui a gente pode colocar assim, ó, disciplina. Vou colocar assim, ó. Disciplina, tá? Aqui a gente pode colocar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, média parcial. Aqui vamos colocar exame, média final e resultado. Se está aprovado ou reprovado, tá? Vamos pegar aqui, ó, também. Vamos colocar aqui em volta. E aqui vamos colocar assim, ó. Mas vou colocar um pouquinho mais fino aqui. Ó, deixar assim, tá? Aí vamos colocar alguns valores hipotéticos, tá? Vou colocar aqui com esses valores com casas decimais, uma casa depois da vírgula, né? Pra gente ter bonitinho assim. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos botar notas hipotéticas aqui, tá? Então, vamos supor aqui, matemática, que a pessoa tirou 8. Na segunda avaliação aqui tirou 7,2. Aqui vamos colocar 10,6. Aqui vamos colocar, sei lá, 2,5 e 4. E aqui vamos colocar 7,5 e 7,5. Beleza? Vamos colocar aqui assim, ó, no segundo trimestre. 7 e 9. Vamos colocar aqui 6,2 e 5,6. Vamos colocar aqui 7,2 e 9. E aqui vamos... Isso que o cara foi super bem aqui, tirou 8,8. E vamos colocar assim, ó, que ele deu uma caidinha, ficou com 7 e 7,2. Aqui ele ficou com 2,5 e 3. Relaxou no último trimestre. Ele estava preocupado com essa disciplina, tirou 10, tirou 9. E aqui, vamos colocar que ele tirou 5 e 8. Vou deixar essa nota aqui baixa. Vou botar aqui 3 e 4. Tá? Muito bem. Média parcial trimestral. Como é que eu faço essa média parcial trimestral? Claro que o professor ali ele queria resolver o método, mas vamos supor que essa média parcial trimestral ela fosse a média aritmética das duas avaliações. Então, eu vou fazer assim, ó, igual, a gente já sabe o comando média, né? Então, a gente vai usar aqui média. E aqui, ó, vou usar a média entre quem, ó? Opa! Média entre AV1 e AV2. Então, vai ser B3 e C3. Aqui, ó. Vou arrastar, né? Aqui eu tenho as médias trimestrais, né? Opa. Vou arrastar aqui. Depois eu arrumo aqui a bordinha, tá? Não tem problema. Essa parte aí depois eu arrumo. Então tá. Aí assim, ó. Teoricamente, ele
só precisaria realizar a recuperação da disciplina de física, porque as outras ele está acima da média 7, tá? Só que a nota da recuperação, ela vai substituir, né, a média parcial trimestral. Então, se a nota da recuperação for maior, vai substituir a nota que está aqui, ó, nessa coluna, tá? E mesmo aluno que tem nota acima da média, ele pode fazer recuperação, é uma opção dele, tá? Fazer recuperação. Então, vamos supor aqui, ó, ele resolveu fazer a recuperação na disciplina de matemática, tirou 7,8. Na de português aqui, ó, ele tirou 6. Aqui, ele tirou 4,2. E aqui em PCA, ele resolveu não fazer. Agora aqui, ó. Eu quero que me dê, então, qual que vai ser a média trimestral desse aluno? Bom, vai ser a média aqui, ó. Na verdade, o que vai ser a média trimestral, né, desse aluno? Vai ser o seguinte. Se a recuperação for maior que a média parcial, vai ficar a nota da recuperação. Caso contrário, permanece a média parcial. Então, basicamente assim, a maior nota vai substituir. Então, aqui que vem o nosso comando condicional, que é o comando C, tá? Então, ó, C. Então, ele fala assim, ó, valor verdadeiro, valor falso. Ó, expressão lógica, valor verdadeiro, valor falso. Então, assim, ó, qual que é a expressão lógica? A gente vai fazer uma comparação entre a recuperação e a média parcial trimestral. Então, a gente vai ver aqui, ó, a gente tem... O que acontece? Se E3, tá ali, ó, ficou laranjadinho, é maior que D3, ponto e vírgula. Quem que eu vou colocar nessa resposta? O valor verdadeiro. Quem que é o valor verdadeiro? Então, que nota que ele vai ter que ter? Ele vai ter que ter a nota do maior, tá? Então, se a nota da recuperação é maior que a nota trimestral, ali, que é a média parcial trimestral, quem que vai ser o valor verdadeiro? O valor da REC, que está onde? No E3. Caso contrário, põe o ponto e vírgula, qual que vai ser a nota? O D3. Fechar parênteses. Bom, vamos ver se vocês entenderam. Então, o que esse comando está fazendo? Então, vamos olhar aqui, ó, onde eu estou selecionando. Ele está fazendo o seguinte, ó. Se o E3 for maior que o D2, mantém o E3. Caso contrário, mantém o D3. Então, ele está pegando essas duas notas aqui, ó, e está colocando quem é a maior. Então, vou arrastar aqui, ó. Quem que tem que ser a nota aqui? No caso, tem que ser o 8. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Se E4 é maior que D4, você coloca o E4. Caso contrário, vai ser o D4. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou arrastar aqui, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Deixa eu só destacar aqui bonitinho. Tá aí, ó. Entenderam a ideia do comando? O que ele está fazendo aqui? Sim. Tá? Então, ele está fazendo uma comparação, né? Você tem aqui o 7,8 e o 7,6. Então, ele estava dizendo assim, ó, se o E3, que é 7,8, for maior que o D3, mantém o E3, que foi o que ele fez. Caso contrário, se não for maior,
mantém o D3. E aqui ele fez para todas essas, ó. Tá? Então aqui, ó, o que ele fez aqui ó, na segunda? Quem é maior entre as duas? É 8, então ele manteve a 8. Quem é maior entre as duas? 4 e 2. Então ele manteve 4 e 2. Aqui ele não fez. Qual é a maior entre a que ele não fez e o 7,5? O 7,5. Porque aqui ele entende como se fosse um zero, um espaço vazio, né? Se não tem valor. Ou se você coloca aqui zero, o aluno não fez, vamos supor, né? Tirou zero, então ele continua com 7,5. Certo? Entenderam esse comando C? Beleza? Muito bem. Aqui, a gente pode fazer uma coisinha interessante, que é uma formatação condicional. Que é assim, ó. Vou pegar a coluna que eu quero formatar e eu vou assim, ó. Formatar. E vou aqui, ó, colocar formatação condicional. Tá? Ó, aplicar em qual intervalo? Quero que aplique nesse intervalo aqui. Formatar célula C. Então, o que eu quero fazer nessa célula? Maior ou igual a, tá? Então, se essa célula que eu estou selecionando, que é esse intervalo aqui, tiver uma nota, um valor que seja maior ou igual a 7, eu quero que a notinha fique em negrito e quero que ela fique da cor azul. Vamos botar o preenchimento aqui, ó. Vamos botar a cor da fonte, né? Quero que ela fique aqui em azul, a cor da fonte. Tá? Concluído. Vou adicionar uma outra regra agora. Se nesse intervalo a média for menor que 7, eu quero que fique em negrito e a cor fique vermelha. Tá, aqui eu quero sem preenchimento, concluído. Aqui eu também quero sem preenchimento. Ó, então, agora, automaticamente, vamos supor aqui que vamos mudar um pouquinho a nota. Vamos supor que na recuperação ele tenha tirado 7, tá? Então, ele vai pegar a maior entre as duas, vai botar 7. Automaticamente ele já muda a cor, que é uma nota azul. Vamos supor que aqui, ó, ele não consiga 7, ele consiga 4, né? Ele vai aumentar a média dele trimestral, só que vai continuar vermelho, lá, fica vermelho. Entendeu? Isso é uma formatação condicional. Por que é uma formatação condicional? Porque ele vai formatar o teu texto, a tua célula, de acordo com uma condição que você impôs. Qual é a condição que eu impus nesse intervalo aqui, ó? Eu pus o seguinte, ó. Se o valor é maior ou igual que 7, eu quero que a fonte fique azul. Se o valor é inferior a 7, eu quero que a fonte fique vermelha. Entenderam a ideia? Posso fazer isso aqui, ó, com todos eles. Então, aqui, ó, posso colocar aqui também a média, né? Vamos fazer com todos eles esse trabalho. Tá? Vamos pegar a média aqui desses dois, tá? Vamos arrastar aqui até aqui embaixo. Aí, vamos pegar aqui valores hipotéticos aqui de recuperações. E aí, vamos fazer o maior entre os dois. Se você quiser pegar o comando aqui, ó, você pode dar aqui um Ctrl C, né? Aí vem aqui, ó, clica no igual e dá um Ctrl V. Só tem que mudar as letrinhas agora, né? Que agora não é o E3 maior que o D3, é o J3 maior que o I3, né? Então a gente vai mudar aqui, ó, J3 maior que I3. Então, se ele for maior, o que a gente deixa? A gente deixa o J3. Caso contrário, a gente deixa o I3. Dá um Enter. Então, ó, vamos lá. Vamos fazer isso aqui também, ó. Beleza? Aí, assim, ó, eu quero que tenha a mesma formatação condicional que esse intervalo que eu pus. Então, vou vir aqui, selecionar esse intervalo, venho com o pincelzinho e seleciono onde eu quero que tenha a mesma formatação condicional.
Pronto, ele já colocou aqui, ó. Se você vier aqui, ó, selecionar essa coluna e vir aqui, ó, formatação condicional, ele já está aqui com essas regras de formatação. Tá? Entendido? Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar também um outro caso hipotético aqui, tá? Vou colocar aqui 2, vou colocar aqui 1,5, vou colocar aqui 7, vou colocar aqui 2, vou colocar aqui, nossa, essa aluna aí que eu tô colocando só tem nota ruim, né? E vou colocar aqui 9. Beleza? Fazer a mesma coisa. Ah, não, aqui é a média, né? Vamos supor que eu tenha feito isso aqui, ó, Ctrl X, vamos colocar aqui a recuperação dessas notas. E vamos fazer a média, né? Aqui é a média entre as duas notas. Vou colocar aqui média. De quem que eu quero fazer a média? Entre esses dois. Vou arrastar aqui. Beleza? E aqui vai ter um C, né? Nosso comando C. C. Agora vamos fazer aqui. C. Quem que eu vou fazer? N3 for maior que... Não, O3, perdão. O3 for maior que N3, a gente mantém o O3. Caso contrário, a gente põe o N3. Tá aqui, ó. Então, tá vendo a maior entre essas duas, deixando a maior. A maior entre essas duas, deixando a maior. Pode usar a mesma formatação condicional. Coloco aqui, venho no pincelzinho, coloco aqui, tá? Vamos arrumar aqui essa planilha aqui. Vamos botar... Opa! Aqui. Bonitinho. Tá? Então, o que vai ser a média parcial? Como que eu sei a minha média parcial? Seria a minha média anual, tá? Quem que vai ser essa média anual? Vai ser eu somar a média do primeiro trimestre com a média do segundo trimestre com a média do terceiro trimestre e dividir por 3. Então, vou fazer a média aritmética entre as notas do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Então, vou colocar aqui, ó, igual média. A média entre quem que eu quero calcular? Ó, esse com esse com esse. Tá? Ó, a média entre F3, K3 e P3. Fecha parênteses. Tá ali, ó, 7 e 6. Tá? Posso usar a formatação condicional aqui? Posso usar a formatação condicional. Vou colocar aqui, ó. Vamos só tirar. Vamos botar aqui assim, ó. Depois eu arrumo ali a planilha, tá? E aqui, ó. Em qual disciplinas que ele vai para exame, né? Quais disciplinas que ele vai para exame? Ele vai... Porque para ele ser aprovado, né? Ele tem que ter média 7,6 e tem que ter média anual acima de 7. Então, aqui, na disciplina de matemática e na disciplina de PCA, esse aluno está aprovado. Agora, na língua portuguesa e na física, esse aluno vai precisar fazer exame. Tá? E aí, como que é a média final? Né? Como é que vai ser calculada a média final? Então, vamos ver aqui, ó, vamos na resolução. Ó, a gente vai usar aqui, ó, a média parcial multiplicado por 0,6 mais o exame final vezes 0,4. Aí ele vai ter a média final. Então, vamos escrever isso na fórmula, tá? Então, o que tem que acontecer para ele fazer o exame?
né? Qual é a condição, qual é o cálculo que a gente faz para que ele, da média final. Então, o que vai ser a média final? Isso aqui vai ser, vou voltar aqui, ó, a média parcial multiplicado por 0,6. Onde é que está a média parcial? A média parcial aqui está no O3. O3, desculpa, Q3, né? Vezes 0,6 mais o exame. Onde que vai estar o exame? Aqui, ó, no R3, né? Que a gente vai colocar uma nota, multiplicado por quanto? Por 0,4. Ah, professor, mas daí a média dele diminuiu. Por que diminuiu? Porque aqui nesse caso, esse aluno não precisava aplicar, fazer um exame, tá? Ele não precisava fazer exame. Então, a gente vai ter que colocar um C aqui nessa forma, tá? Porque, ó, para isso, para língua portuguesa e matemática, a gente vai ter que usar essa fórmula. Só que aqui não, porque aqui o aluno já está aprovado. Então, a média final dele vai ser 7,6. Entendeu? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai botar um condicional. Ó. Se, vamos colocar lá, o Q3, ó, Q3 for maior, ó, maior ou igual que 7, qual vai ser o resultado da média final? Justamente o Q3. Caso contrário, ponto e vírgula, aí eu faço aquela fórmula. Vou dar um enter aqui. Ó. Vamos entender o que está fazendo. Vamos olhar aqui para essa expressãozinha aqui, o comando. O que ele está fazendo? Ó? Ele está fazendo assim, ó, se. Ele está fazendo a seguinte comparação. Ele está vendo se Q3 é maior ou igual que 7. Aí ele viu assim, ele é maior ou igual que 7, é 7,6. Então, quem que ele vai colocar? O Q3. Então, o argumento do C, você tem o valor lógico, aí tem o valor verdadeiro e o valor falso. Então, assim, ó, se for maior do que 7, quem que vai ser o valor que vai aparecer na célula? O Q3. Tá? Se quiser olhar aqui também, ó, na célula, ó, ele estava comparando. Q3 é maior ou igual que 7? Sim. Então, quem que ele vai colocar? O próprio Q3, que é 7,6. Caso contrário, se isso não acontecer, aí ele vai fazer a fórmula para ter o resultado do exame final, que é você pegar a média parcial, multiplicar por 0,3 mais o exame e multiplicar por 0,4. Entendido isso? Posso colocar também aqui, posso colocar formatação condicional aqui agora? Não, porque ele vai ser aprovado se ele tiver média maior ou igual que 5, nesse caso. Ó. Se olhar aqui a resolução, é maior do que 5 agora, depois do exame. Tá? Beleza? Então, eu já estou finalizando, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aqui essa parte. Então, olha só. Aqui ele não precisa fazer o exame. Vou deixar em branco. Aqui vamos supor que ele tenha tirado 2 e 2. E aqui vamos supor que ele tenha tirado 6. Então, note. O que ele fez aqui, ó? Da onde que ele tirou esse 4 e 2? Ele fez assim, ó. Como a gente tem um C aqui, ó, ele fez assim. Lembre que é um... Vamos arrastar aqui o condicional, né? Ó, lembre que aqui tem um condicional. Então, ele está fazendo assim, ó. Se Q4 é maior ou igual que 7, o Q4 aqui, que é a média parcial, que é 5,6, é maior ou igual que 7? Não. Então, ele vai fazer a continha, que está de acordo lá com a resolução. Vai pegar a média parcial, multiplicar por 0,6, mais o exame vezes 0,4. Tá? Por quê? Porque essa primeira condição não é verdadeira, então ele não vai botar o Q4, ele vai fazer a continha. Então, por isso que ele tira 4 e 2. Então, note que nesse caso aqui, na disciplina de língua portuguesa, o aluno está reprovado.
E na disciplina de matemática, como é maior do que 5, ele está aprovado. Então, aqui eu quero escrever assim, ó, eu quero escrever o resultado final, se ele está aprovado ou reprovado. Tá? Então, o que tem que acontecer para ele estar aprovado? O que tem que acontecer para ele estar aprovado? Depois de ter feito o exame ali, tem que tirar maior 5 ou maior que 5 Isso. para estar aprovado. Perfeito. Perfeito. Ótimo. Então, vamos colocar essa condicional aqui, ó. Vamos ver aqui. Se, tá? O S3, né? Que é a média final. O S3, tá? For maior ou igual a 5 agora, o que a gente vai escrever? Se ele for maior do que 5. A gente vai escrever assim, ó. Coloca entre aspas duplas, porque é texto. Aprovado. Ponto e vírgula. Caso contrário, se isso não acontecer, a gente vai colocar reprovado. Fecha aspas dupla, fecha parênteses. Quando é texto, a gente tem que colocar em aspa dupla, tá? Ó. E vou arrastar aqui, ó. Então, ó, agora ele já deu aqui, ó. Então, qualquer valor que eu mudar, vamos supor que aqui, ó, no exame final, ele tenha tirado 7. Tá? Ele vai ficar com média final 6 e 2, então vai ser maior do que 5, vai estar aprovado. Então, isso aqui está tudo concatenado, ó. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, as médias, essa média da recuperação aqui, ó, eu vou mudar 10, como está tudo encadeado, ele vai mudar tudo ali, ó. Entendeu? Ó, ele já muda todo o comando, tá? Ah, posso aqui mudar a cor? Pode, ó, se quiser fazer uma formatação condicional. Vamos só arrumar isso aqui bonitinho. Já estou finalizando, tá, pessoal? Passar um pouquinho hoje, peço desculpa para vocês. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos pegar aqui todas. Aí vamos pegar a linha mais grossinha e vamos fazer assim. Não, segunda linha, vamos fazer assim. Errado. Vou pegar aqui todo mundo. Pegar aqui só os de fora. Tá difícil isso aqui? Tá. Vamos pegar isso aqui. Quero deixar só a bordinha de fora, grossinha. Que é isso aqui. Só a borda de fora. Aí, beleza. Tá? Aí eu quero colocar aqui, sim, um azulzinho, né? Vamos mudar aqui. Vamos supor que ele tenha reprovado aqui. Vamos supor que ele tirou no exame 4 e 2, tá? Não, menos. Vamos botar aqui 3,5. Ele está reprovado. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Quero que fiquem... Ó, vamos fazer a formatação condicional aqui, ó. Tá? Vamos formatar, formatação condicional. Se o texto aqui, ó, contém o valor da fórmula aprovado, eu quero que fique em negrito e a cor em azul. Concluída. Essa é a primeira condição desse intervalo. Qual que é a outra condição? Se contém o texto reprovado, eu quero que fique em negrito, mas agora quero fundo branco e a cor em vermelho. Vou botar aqui o fundo branco também. Pronto, olha lá. Só que está tudo concatenado, né? Se você botar aqui, ó, vamos supor que ele tirou 8. Está aprovado, ele já muda. Vamos supor aqui que ele tirou 2,5. Olha lá, ele já muda, reprovado. Então, você criou todo esse sistema aqui, ó,
para você automatizar esses cálculos. Então, tudo, meu Deus, eu botei lá uma nota errada, eu não tinha tirado 2,5 na primeira prova, eu tinha tirado 10 na primeira prova, tá? Eu tirei 10 na primeira prova, já mudou a média aqui, já mudou aqui, pronto, mas ainda continua reprovado porque foi mal. Mas aqui também na avaliação 2 ele tinha tirado 10. 4,9, aqui foi 8 a primeira versão. Nota que muda tudo aqui, ó. Se você colocar aqui, sei lá, vamos botar 9 aqui, ó, ele já dá a nota, entendeu? Bonitinho. E aí tá toda formatada a tua planilha. Entenderam a ideia? Do comando C? Então, Sim. assim, como é que funciona o comando C? Valor lógico, valor verdadeiro, valor falso. Então, você vai colocar ali o valor lógico. Se tal coisa acontece, então eu quero que faça isso. Se não, eu quero que faça outra situação. É assim que funciona o comando C. E aí você consegue formatar legal essa planilha. Foi cansativa essa aula, né? Vi que foi um pouco cansativo, mas é que ela é mais chatinha mesmo. Tinha bastante coisa. Espero que vocês tenham pegado mais ou menos a ideia aí.